Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Sejam bem-vindos a este canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eu sou a Marinalva e quero agradecer primeiramente à casa o convite de estar participando junto com vocês de mais um estudo desses livros espíritas que nos trazem tantas luzes e conhecimentos. A obra de hoje a ser estudada é o Fonte Viva, que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Emmanuel, na lição 141, Renova-te sempre. Então, vamos serenar as nossas mentes e corações, nos preparando para receber essa lição, unindo os nossos pensamentos ao alto, pedindo a Deus que abençoe esse momento e que Ele possa nos envolver em luzes da sua infinita bondade, nos trazendo tranquilidade, paz, harmonia e equilíbrio. Assim seja, graças a Deus. Nessa lição 141, Renova-te sempre, na sua epígrafe, tem uma passagem evangélica dessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, onde o apóstolo Paulo nos diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E Emmanuel nos traz as seguintes reflexões. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos, e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude, ou seja, a velhice do corpo físico, é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe, pouco a pouco a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Então, dentro dessa reflexão de Emmanuel, ficamos perguntando: como ser otimista, ter alegria e nos mantermos confiantes diante de tantas coisas que estamos vendo no mundo que nos causam preocupações e aflições e que independe da nossa condição financeira, da raça, do credo, da nacionalidade, enfim. Se estamos encarnados nesse mundo, estamos sujeitos a passar por momentos de turbulência e de aflições. Isso acontece
Primeiro, porque vivemos no planeta Terra, que passa por constantes abalos de transformações físicas, onde temos eventos naturais, como os terremotos, os furacões, as inundações, erupção de vulcões, tsunamis, e neste momento estamos vivenciando a pandemia que assola o mundo inteiro. Além disso, temos as guerras, os conflitos sociais, as desigualdades e, claro, a maldade que ainda existe no coração daqueles que ainda estão numa profunda ignorância. E dentro dessas dores, temos o fenômeno natural da morte, onde cada um de nós temos que lidar com isso, pois todos os dias temos notícias de alguém que partiu e também um dia teremos que partir. Por isso que o nosso mundo é considerado de provas e expiações, pois há sofrimentos e há vicissitudes que fazem parte dele e que a maldade ainda é superior ao bem. Muitos, para fugir do sofrimento e das privações e na incerteza do futuro depois que partir, buscam essa felicidade nas realizações das coisas materiais, a qualquer preço e talvez de maneira mais fácil, prejudicando a si mesmo e aos outros. Tem aquelas pessoas que vão buscar sua felicidade no corpo perfeito, não sabendo que a beleza é uma prova, pois muitos têm dificuldade de encontrar relacionamentos verdadeiros, pois sempre encontram aqueles que cobiçam ter o ser belo, valorizando somente o corpo e não valorizando a essência. E quem se preocupa só com a estética sofre só o fato em saber que vão envelhecer. E nós temos um corpo que no decorrer do tempo vai se desgastar por causa da idade mais avançada e com isso surgem as doenças. Mas sabemos que também não é preciso envelhecer para que o corpo adoeça. Tem aqueles que desde pequenos, crianças, recém-nascidos, já são portadores de certas patologias. E temos a pandemia do coronavírus para mostrar que qualquer um pode adoecer. O nosso corpo é um ser que tem as suas fragilidades. Então, os acidentes podem causar prejuízos temporários ou permanentes ao corpo. Tem aquelas pessoas que vão buscar a sua felicidade no outro, acreditando que ter aquela pessoa amada irá preenchê-la de tal forma que acaba se envolvendo em relacionamentos tóxicos e abusivos. E se não for o outro, ela mesma se torna essa pessoa abusiva, causando sofrimentos para si e para o outro. E diante de tantas dificuldades que foram expostas, muitas vezes vemos pessoas tão boas e generosas passando por situações tão difíceis. Perguntamos aonde está a justiça de Deus que permite que essas coisas aconteçam. E sem entender e conforme as dificuldades que esteja passando, sem aceitá-las, ficam com a fé enfraquecida e questiona a existência de Deus. E diante do desespero, muitas vezes procuram abreviar a vida. E a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar a ter essa resiliência necessária diante dos desafios, uma vez que pela sua racionalidade e esclarecimentos, compreendemos que tudo tem um porquê e que o nosso objetivo principal é o progresso. Nesse entendimento, somos antes de tudo espíritos imortais criados por Deus e dotados de inúmeras e infinitas potencialidades e virtudes
que precisam ser desenvolvidas. Mas para isso precisa do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa vontade de evoluir. E conforme vamos subindo esse degrau de crescimento, desenvolvemos a nossa inteligência e sabedoria para que um dia possamos alcançar a nossa felicidade espiritual plena, ao qual todos nós estamos destinados. Mas para isso precisamos estagiar na matéria. Como somos espíritas ainda imperfeitos, em busca dessa evolução, precisamos encarnar no planeta Terra, onde fomos atraídos para vivenciar as experiências necessárias ao nosso progresso, que não acontece somente em uma única existência, e sim quantas forem necessárias até atingirmos os nossos objetivos. As dificuldades, os obstáculos são necessários para desenvolvermos a nossa inteligência, o livre-arbítrio e a capacidade de resolver os problemas. E também precisamos evoluir moralmente. Então, o sofrimento, ainda para nós, é uma ferramenta educadora para livrarmos-nos da ignorância e possamos ter discernimento do bem e do mal. As provas pelas quais passamos são necessárias para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E como Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, temos a liberdade para fazer e agir dentro das nossas escolhas, dentro da lei divina, temos uma lei da justiça a qual todos nós estamos subordinados, onde cada um irá receber o fruto daquilo que plantou. Então, as expiações são as consequências de nossas más escolhas e atitudes, nessa ou nas vidas passadas, por causa dos nossos vícios, desregramentos das nossas condutas, excessos, teimosias, vaidade e orgulho, tudo por causa de um grande egoísmo do qual precisamos combater em nós, pois atrasa o nosso progresso e que nos afastam das leis divinas do amor e da caridade, que devemos ter no nosso próximo e a nós mesmos. O resultado é a dor e o sofrimento para que possamos fazer melhores escolhas no futuro. E diante da dor, da aflição, nós temos dois caminhos a seguir. Uma é ficarmos no desespero, estagnados nas lamentações, tristeza, raiva, revoltados com o mundo, blasfemando contra Deus. Se agirmos movidos por essas emoções negativas, agravamos e perduramos mais ainda o sofrimento. Podemos contrair novas dívidas. Se nós nos mantermos magoados com a vida, isso no decorrer do tempo cansa a nossa alma e ficamos abatidos, desanimados e desalentados. Essas vibrações negativas sugam as nossas energias e a consequência são as doenças físicas de todas as ordens, mentais como a depressão e os transtornos de ansiedades e os ataques de pânicos. Dessa forma, perderemos a oportunidade de recuperação, regeneração, aprendizado e sabedoria que alavanca o progresso moral e a evolução espiritual por não suportarmos bem as nossas provas e expiações. E ainda teremos que recomeçar, talvez em condições mais adversas e difíceis, pois as nossas dívidas estarão maiores. O outro caminho a seguir é justamente o oposto de tudo isso. É agir com coragem e para enfrentarmos os problemas e obstáculos, sejam de ordem moral ou física, precisamos dessa resiliência que suporta as dificuldades, exercitando em nós a paciência, a calma, a tranquilidade, a resignação e a tolerância para suportarmos adversidades. E isso não tem a ver com passividade, inação, conformismo, por achar simplesmente ser a vontade dos céus, ou pela nossa ignorância ou medo. A necessidade da compreensão do momento que está sendo vivenciado, sabendo que nada é por acaso, e esses momentos que conhecemos, na verdade, quem somos, aonde estão as nossas fraquezas
e descobrir que existe uma força íntima que até então nós desconhecíamos. Vamos reconhecendo aonde precisamos melhorar, e isso só acontece quando formos chamados para a luta. Senão, ficaríamos acomodados, o que enfraqueceria o nosso corpo, entorpeceria a nossa alma. Muitas vezes ficamos tão centrados nos nossos problemas que eles ficam enormes. Daí a necessidade de enxergar o sofrimento dos outros. Faz com que saibamos dar a justa medida para os nossos problemas, saindo dessa situação de achar que eles são maiores do que os dos outros. Assim fica mais fácil de lidar com as situações. Mas sabemos que tem aquelas situações difíceis e de longa duração, ou que não conseguiremos resolver nesta existência, e requer de nós, além da coragem e paciência, também a determinação, perseverança, persistência, e para ter tudo isso, há necessidade de desenvolvermos cada vez mais a nossa fé inabalável em Deus, no seu amor, na sua misericórdia e na sua justiça. A fé que nos dá a força moral em buscar resolver a situação da melhor maneira possível para curar ou amenizar as dores e o sofrimento, sabendo que tudo tem um momento certo para acontecer. E quando não tem jeito, sempre vai procurar sua superação, buscando outros caminhos, mesmo que tenha que fazer sacrifícios, mantendo a fé que dá coragem, confiança e esperança no futuro de dias melhores. E essa fé é desenvolvida através da compreensão daquilo que se crê, como bem nos diz Allan Kardec, quando nos fala da fé raciocinada. E aí vamos entender o porquê que o Mestre Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Pois, encarando a dor e o sofrimento com outros olhos, entenderemos que nesses momentos estamos sendo chamados para a luta, crescimento, a renovação e transformação de nós mesmos. Lembrando que nunca estaremos sozinhos. Vamos buscar Jesus nas nossas vidas, que abre os seus braços, dizendo: vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus capítulo 11. Jesus nos chama a todos nós que estamos cansados de sofrer. Queremos nos libertar do mal que nos aflige. Queremos sentir o conforto e o alívio dos nossos sofrimentos, angústias e aflições, que nos encontramos com as portas do coração e da consciência abertas e mais propensos em aceitar esse convite. Mas para isso precisamos ter disciplina, estudo, o trabalho, o raciocínio e boa vontade, que são elementos indispensáveis para chegarmos ao Mestre e com ele aprendermos a ser humildes e mansos de coração. E conforme vamos desenvolvendo a virtude da humildade e nos aprofundando nos seus ensinamentos contidos nos seus evangelhos, mais encontraremos o consolo e também o grande aprendizado sobre nós mesmos, pois faz com que olhemos para dentro de nós. Com isso, nos torna consciente de que só nos libertaremos de nossos sofrimentos pela renovação de nossas atitudes, mudando o nosso mundo íntimo, nos despojando energeticamente desse homem velho, cheio de vícios, mau hábitos, e nos tornando pessoas melhores, onde encontramos a felicidade dentro de si pela prática do bem e do perdão, conquistando a paz íntima. Só com Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões. Só Ele tem a verdade que esclarece a vida que alimenta. Só nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. E temos essa bendita doutrina espírita, que também vem nos trazer esse consolo de que a morte só existe para o corpo físico. Aqueles que amamos e já partiram são espíritos imortais que continuam vivos, continuando também o seu aprendizado no mundo espiritual.
e que nos esperam quando chegar a nossa hora também de partir, pois os laços de amor, afeto e amizade são eternos. Busquemos nas nossas preces, que é esse momento que temos de elevar os nossos pensamentos e sentimentos até Deus. E com certeza, a espiritualidade amiga benfeitora virá sempre ao nosso encontro e ao nosso socorro, nos envolvendo em energias salutares, nos intuindo nas nossas escolhas, dando a nós o amparo e a sustentação que tanto precisamos diante dos momentos mais difíceis. Assim seja, graças a Deus, muito obrigada e que a doce paz do Mestre Jesus continue conosco.